Você está aparecendo que está gravando já? Começou a gravar. Então tá, queridos, permitir aqui a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Vamos iniciar então, tá? Queridos, então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, dando continuidade, então, ao que nós estávamos aprendendo, a gente começou a falar, né, sobre os primeiros 2 dogmas marianos, né? O padre já trouxe sobre isso. A gente parou lá na página número 12 do livro, que fala dos dogmas, tá? A gente vai prosseguir de lá. Mas antes da gente prosseguir, eu quero só relembrar o que é dogma, né? Que algumas pessoas perguntaram, né? As pessoas perguntaram o que é dogma, né? O que significa a palavra dogma, né? E o que são os dogmas marianos, né? Para a gente ir relembrando um pouquinho, né? Porque nossas últimas catequeses sobre o dogma já vai fazer 2, 3 semanas, né? E hoje nós vamos falar especialmente do dogma, né? Do próximo dogma que ainda não foi dito, né? Que é o terceiro dogma, né? Imaculada Conceição, né? O padre falou do dogma da virgindade perpétua de Maria, né? E também do dogma da Theotokos, que é Mãe de Deus, tá bom? Vocês vão ver que esses dogmas, eles estão, como o padre falou nas catequeses, eles estão interligados. Então, um dogma diz respeito um pouco do outro também, tá? Mas antes de tudo, o que é dogma, né? Lá no Catecismo número 88 vai dizer assim: o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então, resumindo para vocês, o que é o dogma? O dogma é uma verdade de fé. É uma verdade irrefutável. A gente não pode optar acreditar ou não, porque é uma coisa que não tem como não acreditar. Eu preciso acreditar no dogma, né, para ser católico. Se eu não acredito no dogma, eu não sou católico. Ou eu digo que sou e não creio verdadeiramente, né? Então, para a gente iniciar é isso. O dogma, ele é uma verdade absoluta da fé. E essa verdade, ela é como um norte para nos direcionar, para a gente entender, né, que a gente precisa seguir e precisa acreditar nessa verdade. Pensem comigo, meus queridos. Hoje, nós vemos tempos de uma grande relatividade, né? A ditadura da relatividade. Tudo é relativo, não existe verdade. É um ataque à verdade, né? Aonde a gente vai, a gente tem que respeitar a verdade dos outros. Só que no fundo, o que a igreja nos traz nos dogmas? Ela nos ensina que existe somente uma verdade, um caminho, né? Uma vida, né? Jesus falava: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele não disse: eu sou os caminhos ou as verdades. Eu sou a verdade, né? E os dogmas, eles estão para nos direcionar a essas verdades, para a gente entender, né, que existe um caminho que é um só, né? A porta estreita. Eis a porta estreita, e esse é o caminho, né? Se tá fácil demais, às vezes a gente está errando o caminho. Por isso que às vezes fica fácil demais, né? Então, um dogma é, resumidamente, uma verdade de fé, uma verdade que não podemos discutir, porque ela é comprovada, né? A igreja já comprovou esta verdade, né?
E essa verdade, ela não muda. Porque pensem comigo, a verdade muda? Não, a verdade é sempre a mesma, né? Ontem, hoje, sempre. Jesus é a verdade. Então, Jesus confiou essa à igreja para apontar a verdade. E como ela aponta? Apontando os dogmas, tá? Espero que tenha respondido a pergunta. Então, o dogma é uma verdade de fé. Respondeu? Acho que foi, não sei quem que perguntou. Espero que sim, tá? Caso alguém tenha ficado uma dúvida sobre o que é dogma, pode me interromper aqui, tá bom? Então, dando continuidade, a gente aprendeu sobre alguns dogmas marianos. A igreja tem vários dogmas sobre várias coisas, tá? Só que tem 4 dogmas que se referem a Maria, o papel de Maria na santificação. Por que que Deus escolheu Maria, né? Então, o primeiro dogma que vocês já viram nos outros encontros, quem não viu ainda, procura lá que tem a lista dos vídeos no nosso grupo, que é o primeiro dogma, é a maternidade divina, que o padre já explicou, já trouxe ali os conceitos bíblicos, né? O que diz o magistério da igreja, os documentos da igreja, né? Então, tá ali o primeiro dogma mariano. O segundo dogma mariano, que vocês também já viram, é o da virgindade perpétua de Maria, que ela era virgem antes, durante e depois do parto, né? Se não me engano, até algumas pessoas ainda questionaram, né? Que não sabiam, mas Maria não sentiu dores no parto, porque ela teve, né, um parto diferente, né? Um parto glorioso, né? E daí tem as aplicações ali do dogma mariano. E hoje nós vamos ver, então, o dogma da Imaculada Conceição. A Maria levantou a mão, pode falar, Maria. Maria, tem que só abrir o áudio. Isso. Se você, que eu gosto de ver a pessoa falando, eu olhando na pessoa. Tem como? Mas eu tô aparecendo também? Para mim, não. Ó, tá, então eu vou aqui, ó. Eu vou me fixar aqui na tela, peraí. Tá? Ah, você não está aparecendo não, Tá Yuri. aparecendo agora? Agora sim. Tá, então tá. Tem que aparecer eu e tem que aparecer mais aí o escrito que nós vamos ler junto. Tá. Estão conseguindo acompanhar os dois? Sim? Sim, sim. Tá, então tá. Imaculada Conceição. Esse, então, é o próximo dogma que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, pelo magistério da igreja, ali vai dizer, na bula Inefabilis Deus, né, foi feita em 1854, Pio IX declarou infalível a doutrina da Imaculada Conceição, ou seja, é uma coisa que a igreja vê uma verdade que é absoluta, né? Eis os termos solenes da definição dogmática, na qual cada linha foi pesada e tem, pois, seu sentido. Olha só o tamanho do textinho aqui. Vamos ler. Em honra da santa e indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica, para o incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e com nossa, declaramos, pronunciamos e definimos como doutrina revelada por Deus o seguinte: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus na cruz, Salvador do gênero humano, foi preservada. Olha só, foi preservada. Vamos marcar aqui. Foi preservada, imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina, pois, deve ser crida, ou seja, a gente deve crer firmemente e inviolavelmente por todos os fiéis. Todos nós devemos crer nisso. Portanto, quem presumir deliberadamente, que Deus não o permita, pensar em seu coração uma opinião contrária a essa definição, conheça e saiba que se condena a si mesmo por seu juízo, né?
que fez naufrágio na fé, que se separou da unidade da igreja, em que incorreu automaticamente nas penas estabelecidas pelo direito, né? O direito canônico lá da igreja vai dizer, né, que tem formas de excomunhão, que o padre, né, ou o papa, ou o bispo pode excomungar as pessoas que são contrárias à fé católica. Mas existem também excomunhão automática, que é quando nós fazemos uma coisa que nos parta, né, da filiação da igreja. E uma dessas coisas é quando a gente não crê, né, que Nossa Senhora era imaculada. O que significa imaculada? Olha só a palavra lá em cima. Ó. O que é mácula? A palavra mácula, que eu sublinhei. A palavra mácula, ela significa, né? Ela significa mácula, significa pecado. Significa mancha. Quando a gente fala que Maria é imaculada, nós estamos dizendo que Maria é sem mancha. Porque o I significa negação na palavra portuguesa, né? Imaculada. I significa sem, mácula significa mancha, sem mancha. Então, Nossa Senhora, ela era sem mancha, imaculada, né? E conceição quer dizer que ela foi concebida. Concebida, ela foi feita, Deus permitiu que ela nascesse sem mancha. Deus permitiu que ela nascesse imaculada. E quando nós falamos isso, né, que Nossa Senhora é imaculada, a gente fala uma coisa que para muitos é difícil de aceitar. Porque pensa, todos nós nascemos com as nossas limitações, com o pecado original, nós temos uma tendência a pecar, é muito mais fácil de pecar e fazer o mal do que fazer o bem. Se nós não lutarmos contra o mal, se nós não nos mortificarmos e não buscarmos sermos melhores, nós acabamos caindo no pecado facilmente. Porque o pecado, ele neste mundo, ele é muito mais fácil de ser cometido, né? Ele é muito mais fácil de ser concebido. Então, quando a gente fala que Maria nunca pecou, muitas pessoas, né, não entendem, né? Então, Maria, ela recebeu, né, as antecipações de Jesus na cruz. Aquilo que nós recebemos quando Jesus morre na cruz, que é a graça, né, a cura dos nossos pecados, Maria recebeu antes mesmo de Jesus morrer na cruz. E é por isso que ela é preservada, imune de toda a mancha do pecado original. Nós vamos prosseguir aqui. Esta é a fonte principal para o dogma da Imaculada. Quer dizer, o povo de Deus, meditando e degustando a palavra de Deus, compreendeu que a mãe de Jesus tinha sido, desde sempre, toda pura. Ela tinha sido, desde sempre, toda pura. E como eu falei, sem mancha alguma. Né? De resto, Pio IX, antes de declarar o dogma, sondou as bases católicas para certificar do consenso dos fiéis e neles se apoiar a respeito dessa questão. Tá? Algumas pessoas vamos voltar ao texto lá em cima, algumas pessoas vão dizer, mas só em 1854 que a igreja definiu isso? Sim, a igreja só definiu isso em 1854. Mas o que o Pio IX aqui fez? Ó? Ele, antes de definir, ele sondou as bases católicas e ele certificou que isso era um consenso, ou seja, todos os católicos praticamente já acreditavam que Maria era imaculada antes mesmo de ser proclamado dogma, de ser proclamado uma verdade de fé. Ele já existia esse consenso já desde os primeiros séculos, né? Os apóstolos já acreditavam nisso. Os apóstolos de Jesus. A única coisa que o padre fez foi confirmar, né? Este mesmo sentimento mais vivido que falado pelo povo, o qual se indigna quando ouve dizer que haveria algum pecado na Santíssima Mãe de Deus, ganha expressão na voz dos santos padres,
Olha só o que fala Santo Agostinho. Quando se trata de pecado em Maria, pela honra devida ao Senhor, não quero nem discutir. É impossível entregar Maria ao diabo, sequer por um momento. Ou seja, ele está dizendo aqui que jamais, em nenhum momento, Maria pecou. Nunca pensou em pecar. Né? Dionísio Cartucho, né? O Cartucho, ele fala assim, é horroroso, né? É horroroso para nós dizer que esta mulher queria esmagar, né? Queria esmagar a cabeça da serpente, tenha sido alguma vez esmagada por ela, né? É esse também o sentimento de uma convertida do início do século XX, Baker, que assim exprimiu. Depois que descobri Cristo como Deus, a mera suposição de uma falta em Maria me parecia infligir a ele um ultraje. Né? Parece que se nós magoamos Maria, nós magoamos Jesus. Se nós não soubermos amar aquela que Jesus talvez mais amou, que foi a sua mãe, nós parece que não conseguimos amar o Jesus. Parece que nós não conseguimos amar Cristo. E é por isso que nós devemos a ela uma honra, e isso nos traz a certeza de que ela era verdadeiramente santa. Verdadeiramente santa. E muito santa. A mais santa de todas. O magistério também se fez porta-voz do senso dos fiéis, ou seja, quase todos os fiéis daquela época já acreditavam nisso. E era um consenso, né? Hoje ainda, né, praticamente todos os católicos creem na Imaculada Conceição, né? Invocando como argumento decisivo, né, para a definição dogmática, o que a inefabilis Deus chama de senso da Igreja. Então, note que o Concílio de Basileia, em 1439, quando já era infelizmente ilegítimo, tinha provado a doutrina da Imaculada, apelando para o sentimento popular, que declarou estar em harmonia com a fé católica. Por sua parte, o Concílio de Trento, embora não fale do pecado original em Maria, afirma que o privilégio especial de sua isenção em relação a todo o pecado atual. Né? Então, nota-se, gente, que Deus, às vezes, a igreja não vai apontar um dogma sem que haja uma necessidade. Né? Em 1800 ali, embora era consenso, existia alguma discrepância, existiam pessoas que não tinham entendido isso. Então, a igreja define como dogma, né? Outras expressões do senso dos fiéis quanto à verdade da Imaculada. Olha só, o próprio Evangelho de Tiago, este conta como Ana concebeu Maria, né? A saber, na ausência de Joaquim, para mostrar assim que ela foi concebida de modo milagroso e puro. Então, os documentos, até que não estão na Bíblia, confirmam também, né, um pouco mais de Maria. Porque no Evangelho, na Bíblia, não fala muito de Nossa Senhora, né? Foca mais em Jesus. Mas quem que eram os pais de Maria? Era São Joaquim e Santa Ana, né? Que tiveram Maria na velhice também. Tiveram a graça de ter Maria num momento que era para muitos impossível, assim como Santa Isabel teve São João Batista na velhice, né? Quando muitos já criam que era impossível. A festa da Imaculada era celebrada pelo povo desde o século VIII, no Oriente, e desde o século IX, no Ocidente. Ou seja, olha só, no século VIII, há 1.200, 1.300 anos atrás, eles já faziam uma festa
para a Imaculada Conceição. Isso mostra que eles acreditavam e festejavam este título, né? De que Nossa Senhora realmente era imaculada desde a sua concepção. No começo chamava-se Festa da Conceição de Ana, ou Concepção Ativa, né? Depois, no Ocidente, passou-se a chamar Conceição, né? Da Bem-aventurada Maria, BV, Maria. O voto de sangue para defender a doutrina da Imaculada estava-se disposto a derramar o próprio sangue. Esse voto começou no século XIV e atingiu seu cume no século XVII. Tal voto foi feito seja por universidades, né, seja por ordens religiosas, seja por cidades, seja ainda por inteiras monarquias. Então aqui, ó, esse voto de sangue, que está citando aqui, é aquilo que eu comentei. Embora era unânime que os católicos acreditavam há muito tempo já que Maria ela era santa e imaculada, o que aconteceu ali do século XIV ao século XVII? Aconteceu que tiveram que defender essa doutrina, defender essa verdade. E pessoas tiveram que derramar o seu sangue para defender a verdade, que Maria era verdadeiramente mãe de Nosso Senhor. E não só uma mãe, mas que ela era imaculada. Uma mãe pura, uma mãe limpa, sem mácula, né? Então, quando a igreja vê que realmente existe essa grande dificuldade e às vezes precisa-se até derramar sangue para defender essa verdade, ela mesma vai e aponta a verdade através dos dogmas. Então, as aparições de Nossa Senhora das Graças em 1830 e em 1857, Nossa Senhora também apareceu em Lourdes. A primeira preparou a fé no dogma da Imaculada. E a segunda aparição de Nossa Senhora confirmou. Ou seja, Maria, ela apareceu para poder deixar claro para nós que ela era imaculada. Para que nós pudéssemos venerar o seu imaculado coração. Né? E ali iniciou-se muito forte a devoção do Imaculado Coração. Porque Nossa Senhora nos pede para que nós também busquemos nos afastar das máculas, né, do pecado que nós temos. Ela quer que nós a imitemos para que nós possamos fazer a vontade de Jesus. A abundante iconografia do povo e dos artistas sobre a Imaculada representam na ora esmagando a cabeça do dragão, ora em meio a rosas e lírios, ora como a Tota Pulcha, ou simplesmente como Nossa Senhora das Graças ou de Lourdes, né? Então, nota-se que existiram muitos sinais até que fosse proclamado dogma da Imaculada Conceição. Olha só, vamos para as escrituras, né? A gente viu ali os sinais dos tempos, né? A gente viu ali o censo da igreja com todos os católicos. Então, tem vários pontos. Mas agora vamos para as escrituras, que as escrituras confirmam para nós essas coisas. Meditando as escrituras, os padres descobrem o mistério da Imaculada, especialmente em duas passagens. Olha só. Primeira passagem. Esta te ferirá a cabeça. Né? Lá em Gênesis. Né? Lá em Gênesis, Maria, né, ela está pré-figurada em Eva. Maria vem e ela se torna a porta do céu. Né? Por Eva, entrou o pecado no mundo. Mas por Maria entrou a salvação. Então, Maria é para ser a nova Eva. Né? Esta te ferirá a cabeça, está se referindo, então, a esta definição de que Maria vai vencer o diabo, né? Eis aqui a serva do Senhor, né? Segunda passagem ali, lá em Lucas, aonde vai deixar-nos claro, né, que
que Maria é serva do Senhor, né? E já era até mesmo antes de Jesus nascer, antes de ser concebido. Por quê? Porque Nossa Senhora foi escolhida nos tempos, né? Deus já esperava por ela há muito tempo. E Deus preparou o terreno para que ela pudesse vir nesse mundo. Nesta última expressão, os padres veem Maria como uma nova Eva, ó, como eu falei, uma nova Eva, que ao contrário da primeira, sempre disse sim a Deus, que era obediente, né? Além disso, os santos padres exploram algumas figuras veterotestamentárias, e vêm nelas evocações do mistério da Imaculada Conceição. Primeiro, a esposa dos Cânticos, ela é sem mancha. No livro dos Cânticos fala sobre uma mulher que é sem mancha, que ela é torre inexpugnável, ou seja, que jamais vai ser impugnada pelo mal, né? Ela é um jardim fechado e fonte selada, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Todos esses termos estão falando de Maria. Lá no Evangelho, na Bíblia, a gente vai encontrar esses termos lá em Cânticos, livro dos Cânticos. A princesa noiva que ascende apoiada em seu esposo real. Depois vai continuar, né? Em outro livro, outra definição lá do Evangelho da Bíblia. A tenda do encontro com Deus, lá em Êxodo, né? Lá em Êxodo vai ter a tenda do encontro com Deus. Quem é essa tenda? Maria. A morada divina. O templo da glória. Porque Maria, ela era um sacrário vivo de Jesus. Ela foi o primeiro sacrário que nós temos em todas as igrejas hoje. Ela foi a primeira, né? Quando nós saímos da missa, com Jesus no coração, depois de comungar, nós nos tornamos como Maria. Nós nos tornamos sacrários vivos, né? A Arca da Aliança, lá em Êxodo também. Maria, a Arca da Aliança fala em Êxodo, fala nos Salmos, fala em Apocalipse. Maria, ela era e é a Arca da Aliança. Ela contém a palavra de Deus, né? O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era aquele local, aquela caixa que Deus pediu para ser feita, para colocar dentro os 10 mandamentos. A lei, a palavra de Deus, né? E Maria, ela foi essa arca, porque ela levou Jesus, ela levou o próprio Cristo. Cristo é a palavra, né? Ele veio dar firmamento à lei. Outras figuras, a escada de Jacó, porque Nossa Senhora nos leva para o paraíso, né? Ela nos guia para o caminho para a gente poder subir até os céus. A sarça ardente, né, do Êxodo, a sabedoria, né? Tudo isso nos remete a Nossa Senhora. A Ana quer falar alguma coisa? Alguém até aqui estão acompanhando, queridos? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então seguimos, então. Então é digno de nota o fato de que doutores teólogos só entenderam tarde aquilo que o sentimento espiritual do povo tinha sido captado. Grandes inteligências teólogas fixadas na ideia da universalidade do pecado e da redenção opuseram-se à crença na Imaculada, entre os quais São Bernardo, Pedro Lombardo, Santo Alberto Magno, Alexandre Ares, São Tomás de Aquino, São Boaventura. O que esse texto, o que essa parte que ele quer dizer? Quer dizer que aquilo que está na Bíblia, no Evangelho, os sábios, os entendidos não vão enxergar. Mas aqueles que são humildes, que são verdadeiramente servos, que se colocam à disposição, eles vão enxergar. E é por isso que o povo que seguia a igreja, já via e sempre viu de muito tempo atrás que Maria, ela era imaculada. Maria é a nossa mãe imaculada, né? Vamos lá, para mais uma parte aqui olha só, note também que os islâmicos, olha só, os islâmicos, outra religião,
que tem Maria em altíssimo conceito, para eles, Maria também é muito importante. Acreditam que ela nasceu sem pecado, ou seja, os islâmicos, eles acreditam na mesma coisa que nós em relação a Maria. Eles não acreditam que Jesus é Deus, mas eles acreditam que Maria era sem pecado. Ela era imaculada. Dizem que todo recém-nascido é mordido nas costas pelo maldito. É assim que eles falam, né, os islâmicos. Essa regra sofreu apenas 2 acepções, Jesus e Maria. Nem mesmo Maomé, que é o profeta mais importante do Alcorão, mais importante dos islâmicos, nem eles acreditam que era sem mancha. Mas Jesus e Maria, para eles, é sem mancha, sem pecado. E às vezes nós cristãos, nós católicos, evangélicos e outras denominações, às vezes nos falta crer na Imaculada Conceição. E nós devemos crer. Então, vamos para as bases bíblicas aqui. Além das referidas anteriormente, vale um especial. Cheia de graça. Olha o Evangelho de São Lucas, né? Maria, ela era cheia de graça. Né? Nós usamos Ave Maria hoje. A expressão que caritomene. Quem já ouviu falar dessa expressão? Que caritomene. Que caritomene, no nosso idioma, nem existe essa palavra. A gente usa cheia de graça. Mas Maria não era cheia de graça. Ela era transbordante da graça. Ela era como esse copo aqui, ó. Esse copo que vocês estão vendo aqui, ele está vazio, né? Este copo aqui está vazio. Quando ele está cheio até o topo. Mas Maria não é só cheia de graça. Ela é transbordante. A graça dela jorra para as outras pessoas ao redor dela. E que caritomene significa isso. Transbordante de graça. Pleno de graça, né? Mas a gente reza cheio de graça, né? Mas a expressão ainda mais correta seria transbordante de graça. Porque Maria, ela jorra graça para todos nós. Ela tem tanta graça que ela não consegue manter isso no coração dela. Ela tem que compartilhar com todos essa graça. Ela surpreende a própria Virgem. Significa agraciada, né? Mas o sentido profundo é plenamente agraciado, tipo, é tão agraciada que transborda, né? Como viu muito bem o cultíssimo São Jerônimo, que traduziu graça plena, né? Maria, portanto, ser cheia de graça desde o primeiro instante de sua concepção. E olha só o que vai dizer lá em Lucas também. O poderoso, Maria falou isso, né? O poderoso, lá no Magnificat, que é uma oração belíssima, né? O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim maravilhas. Em grego, megala. Em hebraico, gedolat, né? O dogma da Imaculada é uma das maravilhas que Deus realizou em Maria, né? Então, vocês notam, meus queridos, que o coração imaculado de Maria, ele é especialíssimo. É só ela que nasceu com esse coração. Só ela foi preservada de todo o pecado. E por isso só ela poderia dar a luz ao Salvador. E este Salvador, que nos redimiu do pecado, só o fez por ela. Ele se utilizou dela. Deus quis precisar de Maria. Deus não precisa de Maria. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não precisa de ninguém, mas ele ama tanto nós, seus filhos, que ele quis que por uma mulher viesse ao mundo a salvação. Assim como aconteceu que o pecado entrou no mundo, assim também a salvação entrou no mundo. Né? Então, nota-se, meus queridos, que essa afirmação dogmática de que Maria é imaculada, ela é difícil às vezes de nós aceitarmos, mas tendo humildade e entendendo a importância da mãe, do papel do seu filho,
Nós entendemos que, por exemplo, nós não estaríamos aqui se nossa mãe não tivesse permitido. Então, Jesus não teria nos dado a salvação na cruz se Maria não tivesse dito sim para o anjo Gabriel. E isso é notável, né? Isso é confirmado. Vou fazer uma pequena pausa agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Agora é a hora. Queridos, ninguém? Estão conseguindo entender? Tá difícil? Tá fácil de entender? Tá meio difícil, Yuri, mas tá dando. Você tá explicando direitinho, viu? Que bom. Aí eu vou entender melhor quando eu tiro e imprimir esses documentos aí, essas Sim, vai folhas ajudar. aí. Aí vai clarear mais ainda, entendeu? Sim, certamente. Tá dando de entender bem. Oi, não deu para entender. Tá falhando. Então, você está dando de entender bem o que você está explicando. Muitas bom. coisas que eu, por exemplo, eu não sabia, muitos títulos de onde que você colocou, né? E a Sim. gente, como é que se diz assim, não direcionava a ser Maria, como a chama sacerdente, né? Alguns outros títulos, né, que você falou aí. A gente não direcionava, assim, se referindo a Maria. Então, é muito importante, né, as explicações. Para mim está sendo bom. Sim, Faz, né? com certeza. Mas assim, queridos, o que acontece? A Bíblia, ela, em vários momentos da Bíblia, já muito antes de Jesus nascer, de Maria nascer, e Deus foi preparando o coração, foi modelando a história da salvação, para que ele pudesse cumprir com o seu amor na cruz por nós. Cumprir aquilo que devia ser cumprido. Então, se a gente for olhar para trás, for começar a ler, por exemplo, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ou o Pentateuco, os primeiros 5 livros ali, e vindo lendo, a gente vai notar que existem muitas pré-figurações do que Deus queria nos ensinar hoje. Ele já se ia preparando o povo para essas coisas. Por exemplo, lá nos primeiros livros da Bíblia tem um José. O José, que também era o marido de Maria, lá ele tinha um outro José, o José do Egito, que era um homem que era muito abençoado por Deus. Depois Jesus vai fazer o quê? Ele vai dar a Maria o protetor das virgens, que é o próprio São José. Em outro momento nós vamos aprender também mais sobre São José, que às vezes a gente não conhece tão bem quanto deveria. Porque São José ele também é o patrono da igreja. É o que protege aquilo que é valoroso para Deus. E o que ele fazia quando estava vivo? Ele protegia Maria, que era a coisa mais importante que Deus tinha, porque Jesus estava dentro de Maria, né? Maria que cumpriu-se, né? Este grande mistério, né? Então, nota-se que durante toda a história da salvação, Deus tem um motivo para cada uma das coisas que ele fez, para ele poder finalizar a obra dele em Jesus, que é o grande mediador, né? O maior mediador. E é esse Cristo que quando a gente começa a conhecer mais Maria, quando a gente começa a conhecer mais José, quando a gente conhece mais os santos, a gente consegue conhecer mais ainda Jesus. Porque todos estes que eu falei, Maria, José e os santos, eles eram muito próximos de Jesus. Né? Tem gente aqui, por exemplo, no grupo, que não chegou a conhecer o Padre Fabrício também. Né? Mas uma forma de a gente conhecer o Padre Fabrício bem é a gente cultivar as alegrias deles, coisas boas que ele nos ensinou, mas, de certa forma, também preservar, né, e cuidar das coisas que ele tinha como queridas para ele, a família dele, por exemplo, né, a igreja do padre, e assim vai. Então, eu dou um exemplo, né, prático, mas é um exemplo que quem se coloca hoje no lugar, né,
a gente nota que existe essa questão natural de querer fazer o bem para quem nos é querido. Se nós, de alguma forma, não queremos o bem de Maria, não a vemos bem, não a vemos como ela verdadeiramente é, de uma forma ou de outra nós estamos magoando Jesus. Né? Se nós não veneramos Maria, se nós não amamos ela como mãe, ela é a mãe de Deus, nós estamos, de certa forma, magoando Jesus. Se nós não respeitamos a sua virgindade e a sua imaculada conceição, que aí são esses dogmas que nós estamos aprendendo, nós estamos magoando Jesus. Então, quanto mais nós entendemos isso, mais nós temos facilidade em agradar Jesus. Mais nós temos a graça de estar mais próximo de Jesus. Né? Então, pensem comigo, Jesus que era o filho dos filhos, o melhor filho que alguém poderia ter, e Maria teve. Ele certamente era um filho obediente. Um filho que dava para Maria muita alegria. Um filho participativo em casa, um filho educado, né, que ajudava em casa. A gente pode pensar em todas as qualidades de um bom filho e dizer certamente que Jesus tinha essas qualidades. Agora, a maior qualidade de Jesus como filho era que ele amava profundamente a sua mãe e era obediente a ela. Tanto que se a gente for pegar lá nos evangelhos, o primeiro milagre de Jesus em bodas de Caná, Maria pede uma coisa para Jesus. E Jesus fala, mulher, ainda não chegou minha hora. O que Maria fala para os mestres Sala, que Jesus iria ajudar? Ela fala para eles assim, que hoje ela fala para nós exatamente isso. Fazei tudo o que ele vos disser. Nós temos que fazer tudo o que Jesus disser. Tudo. Porque Maria nos pediu isso. E Maria, ao contrário do que a gente pensa às vezes, ela não é só mãe de Jesus. Ela é mãe de toda a igreja. Jesus é a cabeça. Nós somos os membros da igreja. Não tem como Maria ser a mãe de Jesus, que é a cabeça, e não ser mãe do corpo. Uma mãe não dá à luz a um filho somente a cabeça do filho, e o corpo é de outro. Não. A mãe dá à luz ao corpo inteiro. Então, espiritualmente, Maria é nossa mãe. E ela quer nos dizer exatamente isso. Fazei tudo o que ele vos disser, tudo o que Jesus nos disser. E porque ela tinha essa percepção de que Jesus, ao mesmo tempo que era seu filho, ele era Deus, por ela ter sido escolhida por Deus entre todas as mulheres, é que ela verdadeiramente era imaculada, sem mancha. Ela era pura desde o dia em que foi concebida. Então, essa certeza nós temos que ter no nosso coração. Se por algum motivo nós ainda não entendemos isto, se por algum motivo isso não nos agrada, ou alguma coisa nesse sentido, é importante que nós rezemos mais, busquemos pedir a Deus para que Ele coloque essa verdade no nosso coração, para que Ele nos diga as palavras que nós precisamos ouvir para crer. E que essa fé de que Maria era e é imaculada, que essa fé nos transforme. Nos transforme. Né? Queridos, mais alguma pergunta? Quem quer falar alguma coisa? Agora é a hora. Para agora, o cálice para sempre. Oi? Fale agora, o cálice para até terça-feira. Exatamente.
Cale-se agora, fale agora ou cale-se até terça-feira. É texto. Às vezes, Yuri, a gente é interrogada de alguma forma, se a gente não tiver estudo, assim, não tiver atento, né, às coisas de Deus, a gente acaba se enrolando, né? Sim. Uma pessoa perguntou de que é que os católicos inventaram a Ave Maria, né? Rezo terço. Onde é que inventaram, né? Eu fui dizendo, olha, vai na Bíblia, mas onde é que está na Bíblia? Eu digo, vai lá onde o anjo anunciou a Maria, que você vai achar onde está a Ave Maria, né? Então, assim, às vezes o pessoal que não é, nossos irmãos separados, né? Eles acham que a gente inventou. Acha que a gente inventou, que a gente reza, né, no nosso dia a dia. É repetitivo? É. São 50 Ave Marias? São, mas não foram inventadas por nós, né? Não foram inventadas por nós, são tiradas da Bíblia. Ah, mas na Bíblia tem, vai lá que você vai achar, né? Exatamente. E a gente tem que estar preparado, né? Para poder dar resposta, porque em poucas coisas a gente acaba se perdendo, né? Sim. Essas aulas, essa catequese, está sendo muito boa, tem tirado muita dúvida, né? A gente, tipo, eu já fiz meus 60, graças a Deus, dia 15, né, eu fiz meus 60 anos. Pensei que não chegava lá, né, como eu já relatei, da minha enfermidade, mas Deus quis que eu chegasse, né? Uhum. E muita coisa a gente, assim, não é que a gente não lê a Bíblia, não é que a gente não tem ensinamento, lá na nossa catequese a gente aprendeu, mas vai se passando, a gente vai, né, cair no esquecimento. E muita coisa está sendo explicada aqui, né? Muita coisa está sendo revisado, né? A gente está reaprendendo, relembrando. Está sendo maravilhoso. É por isso que eu não quero que pare. Mesmo eu sei que nosso não está mais aqui para continuar, mas graças a Deus você quis continuar com a gente, né? Quis assumir o rebanho. Isso é maravilhoso. Então, para mim, assim, Amém. grande. Obrigado, Maria. Então, é isso aí, não podemos parar. A gente esquece umas coisas com o tempo, mas a gente não pode parar de perseverar. E estudando e aprendendo cada vez mais. Nossa igreja é muito rica. Muita coisa para a gente aprender junto. Mais alguém? Mais alguma coisa? Eu espero que tenham... Ou a catequese foi muito boa, vocês aprenderam demais, expliquei bem, vocês entenderam. Ou vocês aí não entenderam nada com nada, não conseguem nem fazer pergunta, porque foi muito ruim. Então, espero que seja a primeira opção. Achei muito bom. Tem alguém falando que tá bem baixinho. Não foi ruim, não, Yuri. Foi muito boa. Bom. Gostei muito. Espero que Deus continue te iluminando, Nossa Senhora também, para você conseguir passar bons frutos para nós, viu? Amém. Amém. Depois que eu imprimir o Yuri, é que eu vou fazer um monte de perguntas. Porque se só falando, realmente é um tema difícil, por isso que eu estou muito interessada em aprender. Mas as dúvidas eu vou tirar com você quando eu imprimir esses documentos aí que eu vou ler, aí eu vou entender mais do que você falou hoje, entendeu? E aí na próxima semana eu vou tirar as dúvidas com você. Ótimo. Sem problemas. Vocês podem anotar as perguntas na semana que vem, que começa a catequese um pouquinho mais cedo. Quem quiser já tirar uma pergunta, tirando dúvidas, já pode. Assim a gente convive um pouquinho também junto, vai se tirando as dúvidas e vamos seguindo. Lembrando que vai ficar gravado, então depois vocês podem assistir de novo, caso ficou alguma coisa que talvez não ficou tão claro, ou quiserem, né, você vai deixar no grupo essa gravação? Oi? Você vai deixar no grupo essa gravação? Vou deixar, daí eu mando o link no grupo. Então, aí eu vou pegar, vou imprimir, eu vou ouvir de novo, aí eu vou fazer, tirar as dúvidas, anotar as perguntas. Amém. Amém.
Mas é muito Que bom, Ruth. enriquecedor, tá, Willy? É muito enriquecedor, porque assim, é um tema diferente, é um tema difícil, que assim, no dia a dia a gente não é catequizado na igreja. Com esse Né? É verdade. Mas a gente vai se ajudando, né? A gente vai se ajudando. Nossos padres também estão, hoje em dia, muitas vezes, cheios de coisas, né? E então nós temos que ir fazendo a nossa parte. Né? Então, queridos, a gente vai finalizando então por aqui, né? Caso fique alguma outra dúvida depois, vocês podem chamar lá no WhatsApp, no grupo. Eu vou abrir lá para conversas e perguntas, tá? E na terça-feira que vem nós nos encontramos aqui no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, e para a gente continuar. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre o quarto dogma de Maria, que é a Assunção de Maria, né? Ela foi assunta ao céu de corpo e alma. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Tá bom? Beleza, valeu. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos vocês e até mais. Fique com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. E não tem que